Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos os irmãos que estão presentes. Também cumprimento a todos aqueles que estão nos ouvindo em casa. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Glória a Deus. Nós estamos vivendo nos dias de cumprimento da palavra de Deus, em que nos últimos dias seria tempos difíceis, e nós estamos vivendo esses dias. Amém? E eu quero falar hoje de um assunto que eu considero de maior importância dentro da palavra de Deus, que é aquela missão que a igreja tem de pregar, que é a salvação. Amém? Glória a Deus. Então eu quero convidar a todos a se pôr de pés, para reverenciar a palavra de Deus. E nós vamos abrir para o livro de Hebreus, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o versículo 3. Hebreus capítulo 2, do verso 1 até o versículo 3, aonde a palavra de Deus nos diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se negligenciarmos uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Glória a Deus, amém? Vamos fazer uma pequena oração pedindo a direção de Deus neste momento. Grande Deus e Pai soberano, neste momento, Senhor, eu te louvo, te glorifico pela tua palavra, Senhor, e pelo privilégio que tem nos dado, Senhor, de hoje termos a liberdade de falar e também de ouvir a tua palavra, Senhor. Então te peço, meu Deus, que abra agora o coração de todos aqueles que estão nos ouvindo através dessa live, Senhor, como também todos os presentes, Senhor, tu venha habitar no coração de cada um, meu Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar agora. Glória a Deus. Salvação é a missão que Deus deu para a igreja pregar, né? Então é o assunto mais importante que deve ser tratado, é a salvação. Quando nós falamos de salvação, nós temos dois lados, né? Nós temos o lado do Salvador e nós temos o lado do pecador que necessita da salvação. Então é isso que esta noite eu quero falar para todos, acerca dos dois lados da salvação. Nós vamos começar falando da parte do Salvador. E nós sabemos que Jesus Cristo, Ele é o Salvador, como diz a palavra de Deus. E no livro de João, capítulo 3, e versículo 16, aonde se diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Nós observamos um grande amor de Deus pela humanidade, a ponto de Ele não ter mais o que fazer, não ter mais o que dar pela humanidade. Ele deu a si mesmo. Este foi o grande amor de Deus. Mas quando nós falamos do amor de Deus, falamos que Deus, Ele veio para nos salvar, parece ser uma coisa tão simples, né? Uma coisa tão fácil de se fazer. Mas eu quero levar você hoje a pensar, analisar, que não foi tão fácil assim como nós imaginamos, de o Salvador, né, de Ele se tornar o Salvador das nossas almas. Primeiramente, existem leis divinas que nós não podemos entender, porque a palavra de Deus diz que as coisas encobertas, ela pertence a Deus e é revelada aos filhos dos homens. Mas a palavra de Deus, ela nos fala no livro
de Hebreus também, que Deus ele não aceitava mais sacrifícios de touros, de bodes, como era no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, de acordo com a lei judaica, um pecador, ele cometia o seu pecado, ele pegava o animal e ia até o tabernáculo, até o templo, e oferecia aquele sacrifício, aquele animal morreria no lugar daquela pessoa. Era assim no Antigo Testamento. Nós estamos agora numa nova aliança, no Novo Testamento, em que Deus ele não aceita mais sacrifício de touros e de bode. E também a palavra de Deus, ela nos diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, todo aquele que comete o pecado, ele tem que morrer para pagar, né, o seu pecado. É a consequência do pecado. Então nós observamos na palavra de Deus que diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Haveria uma necessidade de derramamento de sangue para que nossos pecados fossem perdoados. Aí nós começamos a observar o quanto estava difícil, porque Deus não aceitaria mais animais. Agora teria que ser um sacrifício humano agora. Ele teria que derramar o seu sangue, porque sem o sangue não haveria remissão. Mas também dentro da lei divina exigia, tanto lá no Antigo Testamento, teria que ser um animal perfeito, um animal que não tivesse defeito, como também exige agora de um homem sem defeito, sem pecado. E a gente começa a observar, e a Bíblia diz que Deus olhou e não achou nenhum justo sequer. Não tinha na face da terra nenhum homem justo, nenhum homem puro ou perfeito para que pudesse pagar esse preço. E a gente vai observando através da palavra de Deus que as coisas não são tão fáceis como nós imaginávamos. E quando nós chegamos no livro de Apocalipse, capítulo 5, onde a Bíblia narra que havia um trono, e no trono alguém sentado, e na mão daquele que estava sentado no trono tinha um livro, e aquele livro ele estava fechado e selado com 7 selos, e que ninguém podia abrir aquele livro e nem mesmo olhar para ele. E através dos estudos a gente chega à conclusão de que aquele livro trata-se de uma escritura de uma propriedade. Ou seja, está falando da raça humana. Aquela propriedade que lá atrás, ela foi roubada de Deus. Que o pecado, quando entrou no mundo, ele separou o homem de Deus. E agora necessitava alguém perfeito, puro, para que derramasse o seu sangue, para que aquelas pessoas, aquela humanidade roubada de Deus, ela fosse trazida de volta para Deus. Mas também no livro de Apocalipse, a Bíblia diz, quando estava sendo revelada a João, que ninguém, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, poderia abrir aquele livro. E João caía no desespero, que é o desespero da humanidade. Nós olhamos, irmão, nós vemos agora nós pecadores, nós estamos condenados a uma morte, e que precisa de um homem perfeito, sem nenhum pecado, para morrer, para nos resgatar para Deus. Mas a Bíblia diz que não havia ninguém na face da terra capaz para isto. E João caía nesse desespero, quando de repente uma luz se acende, e ele disse: não chores, porque o leão da tribo de Judá, ele venceu para abrir esse livro. Amém? Quando nós vemos a Bíblia chamando o leão da tribo de Judá, está se referindo a Jesus Cristo, o rei. O leão é o rei. Mas agora a palavra de Deus diz que no céu ninguém poderia fazer isso. Está tratando-se de Deus, está se tratando dos anjos, porque Deus não tem sangue para derramar. Deus é espírito. Deus não poderia morrer. E quando se fala da terra, como eu já expliquei, fala dos homens, das pessoas vivas, mas não tinha nenhum justo sequer, ninguém.
E debaixo da terra está se falando dos mortos. E também a Bíblia diz que está ordenada os homens morrer uma única vez e depois segue-se ao juízo. E ele não tem como voltar aqui para morrer pela humanidade. Olha a nossa situação. Olha o trabalho que está sendo dado a um Salvador. Então a Bíblia diz no livro de Isaías que Deus, ele olhou para procurar alguém para lhe ajudar. Mas a Bíblia diz que ele não achou ninguém que pudesse lhe suster. E então é que entra um plano divino que é conhecido nas Escrituras, o mistério da piedade. Qual é o mistério da piedade? É Deus, que é Espírito, ele se manifesta em carne. No livro de Oséias, capítulo 5, versículo 15, Deus, ele disse da seguinte maneira: eu irei e voltarei para o meu lugar. Ou seja, Deus, que é Espírito, ele ia gerar um corpo, como diz em Mateus 1:21, quando o anjo anunciou a Maria que ela ia dar à luz um filho, e ele teria o nome Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Jesus Cristo, aquele rei que João via em Apocalipse, aquele rei, ele estava vindo agora como filho, como carne, para que esta carne pudesse pagar o preço que era exigido por cada um de nós. E também no livro de Mateus 1:23 diz que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus, que é Espírito, agora ele se fez carne, nascendo de uma mulher, nascendo sob a lei, e ele vindo para pagar um preço por mim e por ti. E todos sabem a história de Jesus, como ele nasceu, como ele desenvolveu, e também a sua morte, tudo que ele passou, até sangue ele suou no jardim, pelaquela agonia que ele ia passar. Então a gente vendo aqueles filmes na época de Semana Santa, a gente vê que tudo aquilo que é encenado não chega perto daquilo que Jesus passou por cada um de nós. Esse era o preço exigido. E quando Jesus veio, ele não tinha pecado, e ele era suficiente para pagar o preço exigido por cada um de nós. Amém? Então a gente vê o quão foi difícil para o Salvador se fazer carne, deixar o seu trono de glória e descer até regiões da terra e passar por toda aquela humilhação para que ele pudesse pagar o preço para salvar e se tornar o Salvador. Glória a Deus. Quando João estava sendo revelado no capítulo 5, o anjo dizia: eis que o leão da tribo de Judá venceu. E quando João olhou, ele já não via mais um leão, ele via um cordeiro como tendo sido morto. Ou seja, aquele rei, aquele Deus se fez carne, um sacrifício, um cordeiro, para dar a vida por cada um de nós. Glória a Deus. Esse é o lado do Salvador. Ele completou a sua obra, ele fez tudo aquilo que era necessário, que era exigido para tornar o nosso Salvador. E eu pergunto, e o nosso lado, o lado do pecador, o que nós temos que fazer? Nós também temos uma parte que cabe a cada um de nós fazermos. Quando Jesus, ainda em vida, preparou os discípulos e deu uma ordem: ide e pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então a parte do pecador é você crer no evangelho, é você ser batizado nas águas, e você pertencer à igreja, você perseverar, tá? Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo, tá? Então cabe a cada um de nós, para você pertencer à igreja. Nós vemos aquilo que os discípulos começaram a pregar, a
primeira mensagem apostólica dada para a igreja, ela teve seu início no dia de Pentecostes. 50 dias depois da morte de Jesus, a festa do Pentecostes, ali nascia a igreja do Senhor Jesus, com aquele sopro, o derramamento do Espírito Santo, e por aquelas pessoas recebendo o Espírito Santo, falando novas línguas, uma coisa inédita, que nunca ninguém tinha presenciado aquilo, afluiu uma grande multidão. Isso está escrito no livro de Atos, capítulo 2, uma grande multidão, aproximadamente 16, 17 nações, de pessoas, de judeus que estavam vindo de outras nações para passar a festa do Pentecostes, porque era uma festa obrigatória para os judeus. Então eles, vendo aquele barulho, ninguém sabia do que estava acontecendo, pessoas falando na sua própria língua materna, cada uma daquelas nações ouvia alguém falando na sua própria língua, aquilo trouxe um pânico, as pessoas ficaram ali sem saber o que estava se passando. Então Pedro, aquele que recebeu a autoridade de Jesus, aquele que recebeu a chave do reino, que é a pregação do Evangelho, Pedro se levantou junto com os 11 apóstolos, e ele começou a pregar a palavra de Deus. E ele pregou, colocando a culpa naquelas pessoas pela morte de Jesus. Pedro, ele falou que Jesus veio para salvar, mas eles pegaram Jesus e crucificaram. Então Pedro começou a falar para aquela grande multidão, e aquelas pessoas, eles ficaram compungidos, e eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? O que nós vamos ter que fazer agora? Qual é a nossa parte? Qual é o lado que nós temos que fazer? E Pedro, ele disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aí está a salvação, um tripé: arrependimento, batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo. Essa é a base da salvação pregada pelos apóstolos, e todas as pessoas têm que passar por isso. O Evangelho, ele passou a percorrer por Jerusalém, Samaria, Judeia, e agora até aos confins da terra. Então eu quero dizer para você, amado, que se você ainda não fez a sua parte, aquilo que é exigido dentro da palavra de Deus, você precisa fazer de imediato, porque essa é a parte que cabe a você, se arrepender dos seus pecados, ser batizado nas águas em nome de Jesus para perdão dos pecados, e receber o dom do Espírito Santo. Voltando ao texto de princípio, quando nós lemos no capítulo 2, agora parece que vai ser mais claro o texto quando diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência, ou seja, mais cuidado, mais esforço, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Então, amados, hoje nós estamos vivendo os últimos dias. Cabe à igreja do Senhor, aqueles que já se converteram, estar atento à palavra de Deus. Você precisa empregar seu esforço, porque não é fácil você vencer a carne, vencer o mundo, vencer o maligno, mas você precisa empregar toda a diligência, as palavras já ouvidas, para que não desviemos dela, diz a palavra de Deus. Agora, a palavra no versículo 2, ela faz uma advertência. Ela diz assim: porque se a palavra falada pelos anjos permanece firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa recompensa. Ou seja, nós temos exemplo na época do dilúvio. As pessoas desobedientes foram perecidas através do dilúvio. Sodoma e Gomorra, aquelas duas cidades, também foram destruídas pela sua desobediência a Deus. E agora nós temos estes exemplos dentro da palavra de Deus, que todos aqueles que pecaram, eles receberam a sua recompensa, a punição do seu erro. Agora a Bíblia nos diz diretamente para a igreja, disse: como escaparemos nós,
se nós negligenciarmos uma tão grande salvação. Irmão, nós estávamos praticamente condenados a morrer, porque não havia nenhum homem perfeito para fazer isso. Deus teve que vir se fazer homem e morrer por cada um de nós. Tudo isso Ele fez, nos dando um direito de uma grande salvação. E agora a Bíblia diz: como escaparemos nós se nós negligenciarmos isso? Nós temos que olhar que as pessoas lá atrás que passaram por isso, como eu citei, lá no dilúvio, lá em Sodoma e Gomorra, todos eles foram destruídos pela sua desobediência. E como nós vamos também escapar se nós negligenciar essa grande salvação? Deus está oferecendo a nós uma tão grande salvação. Basta somente você crer, se arrepender dos seus pecados, você ser batizado nas águas em nome de Jesus e receber o dom do Espírito Santo. Se você fez isso, mas você ainda precisa perseverar fielmente na casa de Deus. E nós temos uma promessa dada por Deus, que Ele ia, mas Ele voltaria, para que aonde Ele estivesse, nós também estivéssemos com Ele. E essa promessa é o arrebatamento da igreja. Nós estamos esperando a qualquer momento o arrebatamento da igreja. E Jesus nos deixou sinais, nos deixou algumas coisas para nós estarmos atentos, para que quando acontecesse tais sinais, a sua vinda estaria muito próxima. E dos sinais que Jesus deixou é exatamente o que nós estamos passando hoje com a pandemia. Este é um sinal de Deus. É como se Deus está falando para a igreja: eu estou voltando, te prepara, te organiza, coloca a tua vida em ordem, porque Jesus está voltando. Amém? E irmãos, vai ser triste para aqueles que têm conhecimento da palavra e ficarem naquele momento. A trombeta de Deus breve vai tocar, e espero que o seu nome seja chamado para subir no arrebatamento da igreja. Então, meus amados, é como diz aqui: como nós vamos escapar se nós negligenciarmos essa salvação? Então eu espero que você, amado, que está nos ouvindo através dessa live, você que está em casa, está nos ouvindo, que também você possa abrir teu coração para Deus, que você possa aceitar essa salvação de graça que o Senhor está te dando. Ele já fez uma boa parte por você, já morreu na cruz. Não é necessário mais você morrer, mas é necessário agora você se arrepender dos pecados, abandonar o pecado e viver para Deus. Então eu desejo a você que Deus te abençoe grandemente, você e sua família, e dizer para você: procura uma igreja pentecostal unida mais próxima de você, e vá lá e faça a tua decisão, para que você possa ter conhecimento da palavra e que você possa realmente subir no arrebatamento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.